que demonstram exatamente o tipo de pensamento do livro de Abacuque e que eu gosto da temática que o reverendo Lloyd Jones segue, tá bom? Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre uma fé confiante, tá bom? Eu falei sobre o teste da fé, uma fé testada no capítulo 1. Hoje a gente vai falar sobre essa confiança de Abacuque no Deus Todo-Poderoso. Vamos lá, Abacuque capítulo 2, a partir do verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 20, portanto, todo o capítulo que eu pretendo, segundo a misericórdia e a graça de Deus, expô-lo hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para o que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave que lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida forte o seu furor, e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Será farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. Ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Que aproveito ao ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta, porque pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego algum.
O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. E te pedimos, ó Deus bendito e santo, que nessa noite o Senhor fale os nossos corações. Nos dê sabedoria do alto, Senhor, para entender aquilo que o Senhor deseja para nós. Pai santo, sê conosco. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas falhas. Perdoa os nossos pecados. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento pelo poder do Teu Santo Espírito. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor, no capítulo 1 nós vimos Abacuque tendo a sua fé severamente testada. Ele faz a sua queixa diante de Deus quanto ao pecado do seu povo, isso está dos versos 1 a 4 que nós vimos, e ele recebe o consolo da parte de Deus, dizendo que o povo seria disciplinado pelos caldeus. É um consolo meio difícil de você aceitar, né? E seria disciplina contra um povo rebelde. Então ele mostra uma certa confusão no que está acontecendo, e ele pergunta como é possível que um Deus bom, justo, verdadeiro e santo possa usar pessoas injustas como os caldeus, e pior, possa usar um povo tão injusto para ser instrumento de correção do povo judeu. Ou seja, usar um povo mais injusto ainda do que os judeus para que eles sejam disciplinados. Nós vimos isso dos versos 12 em diante, né? Então ele demonstra a sua confiança em Deus, dizendo que ele vai aguardar a resposta do nosso Senhor. É importante, esse primeiro capítulo, a gente ter entendido que Deus conversa com o seu profeta, num diálogo mostrando que Israel estava em pecado, que Israel estava em rebelião contra Deus, e que, segundo a sua palavra, como eu mostrei para vocês em Deuteronômio, se o povo se afastasse do Senhor, o que viria contra eles era espada. E é exatamente isso que Deus faz. Eu não poderia trabalhar com a ideia do mal sem antes mostrar que Deus ele é Senhor, inclusive, quando o mal se exalta sobre Israel ou qualquer outro lugar dentro da terra. E eu mostrei que esse é o pensamento de João Calvino, eu mostrei que esse é o pensamento de vários teólogos, né? Quem não viu ainda, assista a primeira parte, que já está no nosso site. Então, hoje, eu quero começar dizendo o seguinte: no século XVIII, no Iluminismo, surgiram as primeiras críticas quanto à existência de Deus, e, sobretudo, sobre a sua alegada bondade. A ideia de que Deus é bom. Os homens começam a discutir ali. No ano de 710, Leibniz ele vai escrever um livro chamado Ensaio de Teodiceia. É quando ele vai justificar a existência de Deus a partir da discussão do problema da existência do mal e da sua relação com a bondade de Deus. Essa é uma discussão, irmãos, antiga. Já ocorreu lá entre os filósofos gregos, né? É uma discussão que sempre volta à tona. Alvin Plantinga, que é um teólogo que eu gosto muito, ele vai dizer que a Teodiceia é a resposta para a pergunta de por que Deus permite o mal. E se vocês lembram, foi exatamente como eu comecei o sermão do capítulo 1, falando sobre o mal que estava acontecendo lá em São Paulo em 2005, e falei sobre tsunamis, e falei sobre várias coisas, nos remetendo à pergunta de onde Deus está quando essas coisas acontecem. Para que vocês tenham uma ideia, isso vai ganhar muito mais força, quando no ano de 1755, houve um terremoto terrível na cidade de Lisboa, em Portugal. E Voltaire, vendo aquilo, né, ele vai dizer, olha, como é que isso pode ter acontecido? Ocorreu no dia 1º de novembro de 1755, justamente o dia de Todos os Santos. Como é que no dia de Todos os Santos ocorre um terremoto na cidade de Portugal e a cidade é inteiramente destruída? Historiadores vão dizer que o terremoto chegou perto da escala 9, né, da escala de Richter. Ou seja, um terremoto de altíssimo poder devasta a cidade, e como se isso não fosse bastante, logo depois há um tsunami, e as ondas chegam a passar de 20 metros de altura e invadem a cidade de Portugal, matando 10 mil pessoas. Uma devastação para aquela época. 10 mil pessoas morreram num terremoto é algo terrível.
Então, o francês Voltaire vai dizer o seguinte, essa frase que é bem conhecida, ele diz assim, ou Deus quis impedir o mal e não pôde, ou pôde e não quis, ou mesmo nem quis e nem pôde. Né? Ou seja, Deus não tem vontade e nem tem força para agir. Se quis e não pôde, não é Deus. Se pode e não quis, ele não é bom. E se quer e pode, qual a origem dos males? Ou seja, se Deus quer e é poderoso, por que o mal ocorre dentro do mundo e Deus não faz nada? Essa é a linguagem que muitos filósofos trabalham. A ideia, para sermos mais diretos, para termos uma linguagem mais teológica, é a seguinte: como pode Deus ser onisciente e onipotente, ou seja, saber todas as coisas, saber que vai acontecer o terremoto, saber que vai ter o tsunami, saber que tudo vai ocorrer, ele ser onipotente, ser poderoso para parar o tsunami, para que ele não ocorra, e tudo isso, né, está nas suas mãos de forma soberana, e ele recusa-se a socorrer os que creem no seu nome. Ou seja, aquela Lisboa que é destruída é uma Lisboa cristã, de pessoas que creem no nome de Deus. Então, o que passa a entender é o seguinte: o que é que Deus está fazendo que ele não interfere e freia o mal? Essa é que é a grande pergunta, né? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós não precisamos defender Deus, né? Eu gosto muito de alguns teólogos que falam logo, olha, eu não vou defender Deus. Né? Quem pode defender Deus? Deus não pode ser acusado de nada, pelo contrário, Deus é soberano e todo-poderoso. Eu não vou defender a Deus. Mas o que nós precisamos, enquanto crentes, é esclarecer o conceito teológico e a compreensão de teologia. Eu não vou discutir teodiceia, eu vou discutir aqui teologia. Por quê? Estudo de Deus, teologia é estudo de Deus. A partir do momento que eu entendo como Deus pensa, a partir do momento que eu entendo como Deus se manifesta na história, a partir do momento que eu entendo como Deus reage com o seu próprio povo, no caso da disciplina do capítulo 1, no caso dele dizendo que vai entrar com os caldeus como disciplina de um povo que está agindo fora do padrão da sua palavra, e segundo ele prometeu, como eu disse antes, que traria sobre esse povo castigo, se eu paro e começo a entender teologicamente Deus, eu tenho uma resposta para o mal. Eu falei aqui numa quarta-feira, eu estou pensando em falar algum outro momento para os jovens, sobre a questão do sofrimento, que é uma das questões que está intimamente ligada a isso. Eu preciso entender que tudo que Deus fez era bom, perfeito. Mas a partir do momento da queda, um pouco daquele caos anterior, um pouco daquela desorganização, ou seja, o nada e o caos que estava, quando Deus trouxe tudo à ordem e viu que tudo era bom, quando há a queda, um pouco desse caos se estabelece dentro da criação. E aí nós temos sofrimento, aí nós temos morte, aí nós temos a própria natureza passando a ter cardos e abrolhos, ou seja, não produzindo só coisas boas para o homem. Nós temos os animais perdendo a sua característica, né, e passando a atacar os homens. Nós temos o homem sendo corrompido e matando o próprio homem. Nós temos, segundo o apóstolo Paulo em Romanos, a própria natureza está sofrendo. Então, qual é a característica? Por que ocorre um tsunami, por exemplo? Porque a natureza está sofrendo. A palavra de Deus diz que ela aguarda o dia da sua redenção, ou seja, até a natureza está sofrendo. A física quântica vai explicar que tudo está indo em direção ao caos, tudo está indo em direção à desordem. Ou seja, após a queda, o que era bom, o que era perfeito, entrou em um pouco de caos. Ou seja, toda a estrutura do cosmos podem ocorrer acidentes e coisas que ocorrem da forma que Deus não criou para que houvesse. Por exemplo, uma fruta, né? Você olha uma árvore, tem gente que fala, por que dá uma fruta ruim? A árvore não foi criada para isso, ela foi criada para todas as frutas dela serem boas. Mas por que ela dá uma fruta ruim? Por causa da queda. Por que as árvores morrem? Por causa da queda. Por que o homem tem inclinação para o mal? Por causa da queda. Então, o sofrimento está muito ligado a isso, a essa compreensão de que tudo está indo para o caos. Só que quando eu paro e entendo a partir de Deus, por exemplo, como é que Deus levanta um povo mau para atacar o seu próprio povo? Ou por que Deus permite que houvesse esse
terremoto lá em Portugal. O que é que eu preciso entender é o seguinte: eu preciso confiar que Deus, e por isso eu vou falar hoje sobre uma fé confiante, é Senhor da história. Eu preciso entender que nada escapa da mão de um soberano Deus. Eu preciso entender que a mão de Deus controla todas as coisas, como disse Calvino, até o ímpio para o dia do mal, até Satanás para ir atrás de Jó. Ou seja, Deus, ele tem todas as coisas nas suas mãos. Porque se Deus não controla a história, ele não é Deus. Então aqui você vê o Abacuque olhando para Deus e dizendo: olha, eu preciso confiar no Senhor. E a primeira característica de confiança dele, após a sua fé ser testada, é que ele espera a resposta de Deus. Veja o verso primeiro. Ele diz, leiam para mim, por favor. Olha que interessante. Por-me-ei. A primeira linguagem aqui, irmãos, é que ele se coloca num local de espera. Ele se coloca num local de reservar-se para estar com Deus. A primeira linguagem de quem confia em Deus, irmãos, é ainda que Deus diga: os inimigos estão vindo, os inimigos vão tomar vocês, os inimigos vão pilhar vocês, os inimigos vão punir vocês. Qual é a minha atitude quando a minha fé foi testada a esse ponto? Eu vou me colocar aos pés do meu Senhor. Eu vou me colocar numa torre de vigia. Aqui, irmãos, a maioria dos teólogos vão dizer é um caminho da oração. Aqui é o caminho de se colocar diante de Deus e dizer assim: Deus, o que está acontecendo? Eu vou me separar para estar com o Senhor. A ideia de ir à torre é que ele subiu até a presença de Deus em oração para colocar a sua queixa. Aqui seja uma torre literal, aqui seja figurada a ideia de se elevar a Deus em oração, ele está se colocando diante de Deus, está colocando a sua oração diante do Senhor, está colocando a sua dúvida. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando nós não entendemos o mundo, ou quando não entendemos como Deus está agindo, eu tenho que me aproximar de Deus e dizer: Deus, esse é o meu coração. Como os apóstolos se aproximavam de Jesus e diziam: o que o Senhor está querendo dizer com essa parábola? Nós não estamos entendendo o que o Senhor está dizendo. Ou seja, se aproximar de Deus e colocar a sua dúvida ou a sua queixa. Claro que com sabedoria, com coração nas mãos de Deus e não com ira ou com rancor ou querendo exigir algo daquele que nós não podemos exigir nada. Muito pelo contrário, né? Nós temos que dar glória a Deus por tudo que Ele nos deu e por tudo que Ele é. A minha aproximação de Deus é uma aproximação respeitosa. Observe que ele vai sair da presença do problema para se colocar na presença de Deus. Ele já entendeu, os caldeus são mais fortes, são mais poderosos, são mais preparados, os seus cavalos são como leopardos, eles cavalgam como águias, dando um mergulho para caçar, eles são extremamente poderosos, eu já entendi tudo isso. Só que eu preciso me colocar diante de Deus. Aqui é a figura do atalaia, que ele vai para o alto da torre, né? Todos os castelos, todas as fortalezas da época tinham. Ele sobe a fortaleza e ele vai olhar para o horizonte. Ou seja, ele vai se colocar ali e vai vigiar o que vai ocorrer, o que é que vai acontecer. E, sobretudo, é naquele lugar que ele vai olhar os inimigos chegando, que ele vai olhar o povo vindo, que ele vai avisar ao povo. Lembre-se que ele é o profeta. Ele é aquele que vai avisar o povo de tudo isso que está acontecendo. É por isso que Deus vai dizer para ele: escreve a visão. E eu vou falar um pouco disso nesse instante. Observem que primeiro ele ora a Deus e depois ele aguarda a resposta. Irmãos, oração é sempre um diálogo. Se você ora e não aguarda Deus falar, não é oração. É um monólogo. Você está falando, você pode falar até para a parede, se você quiser. Com Deus é um diálogo. Com Deus você coloca as orações na presença do Senhor, e eu falei isso no primeiro capítulo, falando sobre quantas vezes nós colocamos as orações na presença de Deus e Deus não responde. E a gente fica esperando, né, o silêncio de Deus. Aqui, irmãos, Deus está respondendo às orações de Abacuque. Deus está dando a ele não só uma resposta, mas também uma esperança.
Ele está dizendo, olha, não só vai ocorrer isso com vocês, eu também vou julgar os caldeus. E a gente vai ver o julgamento aqui dos 5 ais que Deus vai pronunciar contra os caldeus. Ou seja, a maldade que é exercida sobre a terra, ela não fica impune. Vai ter julgamento. Se Deus está julgando o seu próprio povo que Ele ama, se Ele está julgando o seu próprio povo que Ele separou, irmãos, você acha que Ele não vai julgar os inimigos de Israel? Ainda que eles mesmos se levantem, ainda que a própria mão de Deus levante os caldeus, eu já expliquei isso antes, vou explicar de novo, mas a ideia de que Deus é aquele que faz com que o nosso coração faça aquilo que nós desejamos, é um mistério. Deus vai usar os caldeus para punir Israel, mas Deus não tem culpa do pecado deles, muito pelo contrário. O desejo pecador é o desejo do povo caldeu, e a gente vai ver isso aqui. A queixa de Abacuque é uma reclamação, porque ele não concebia que Deus, sendo bom e maravilhoso, castigasse o seu povo, em vez de transformá-lo. Lembra que eu falei sobre avivamento? Quando ele está orando e vendo o pecado do povo, a oração no meu coração, eu imagino que é avivamento, porque ele vai dizer, Senhor, aviva a tua obra, no capítulo 3. Então Deus vai dizer, em vez de avivar, eu vou mandar castigo. E ele vai ficando cada vez mais confuso com o que Deus está fazendo. Então ele vai dizer, como é que um bom Deus poderia usar um povo inimigo, pior do que nós, como eu já falei antes? Ou seja, ele não aceitou a soberania, nenhum método de Deus para a sua disciplina. E às vezes nós ficamos com esse pescoço duro, irmãos, e não aceitamos como Deus age na nossa vida. Eu já vi muitos e muitos crentes tendo crises terríveis e abandonando a fé porque não aceitam o método de Deus. Eu já vi, irmãos, Deus ceifar a vida de alguém na família e a pessoa simplesmente se rebelar contra Deus de tal forma que ele não aceita mais nem falar sobre Bíblia. Ou seja, não aceita a soberania de Deus que leva alguém que ele ama. Eu vi pais abandonarem o evangelho quando o filho se tornou homossexual. E entrar em crise. E dizer, Deus, eu orei, eu insisti, eu briguei, eu fiz tudo e o Senhor permitiu que acontecesse. O Senhor não é Deus. É o pai daquele cantor de Goiânia aqui, quando ele bate o carro e morre, o pai dizer, olha, Deus não existe, não é possível, porque se ele existir, como é que ele fez isso com meu filho? Né? Ele disse, Deus não existe. Eu botei até no meu Facebook, né? Deus existe e também existe cinto de segurança. Né? Porque ele morreu porque estava sem cinto, ele saiu voando pela janela do carro. Né? Aquele alguma coisa Araújo, não sei nem o nome dele. Então, o que aconteceu ali? Né? Morreu ele e a namorada porque ambos não usavam cinto. O motorista estava na frente e teve uma escoriação leve no braço. Ou seja, o que está acontecendo ali? Né? O que nós precisamos entender ali? Deus existe, Ele é Senhor da história. E Ele faz tudo conforme Ele quer, do jeito que Ele quer. Essa soberania é difícil para nós e essa é a luta de Abacuque. Então ele vai se colocar ali diante do Senhor, ele vai vigiar, ele vai olhar ao longe. Aí no verso 2 diz, o Senhor me respondeu. Observe que realmente é um diálogo, Deus responde a ele. Grava a visão, grava em tábuas, para que se possa ler até quem passa correndo. Ou seja, a visão, irmãos, a primeira coisa que eu preciso entender é que a resposta realmente vem da parte de Deus. Deus é o autor da palavra que está sendo escrita. Não é algo que nasceu do coração do profeta. Não é algo que saiu da boca do profeta. Jeremias 28 fala sobre esse tipo de profeta, né? Do profeta que fala de si para si mesmo. Aquele que tira do coração uma verdade que não vem de Deus. Está falando a partir de si mesmo. O texto fala claramente, né? É a boca de Deus que está falando a Abacuque. Ou seja, meu filho, escreva. Por que escrever, irmãos? Deus queria mostrar que aquilo era absolutamente importante. Tudo que é importante precisa ser preservado e escrito para a posteridade. O que Deus queria é que isso fosse universalmente divulgado. O que Deus queria é que o mundo soubesse que Ele estava movendo os caldeus para o lado oeste, fazendo com que eles subissem, castigando todos os povos e ganhando todos aqueles povos em batalha, porque Ele queria que chegassem até os judeus. Essa é a vontade de Deus. Escreve em tábuas para que todos possam ver.
Ou seja, é uma mensagem gravada para o futuro, né? E aqui, todo teólogo fala isso, todo pregador fala isso, né? É o primeiro outdoor que já existiu na face da terra. Ele é o primeiro publicitário, ele é o primeiro que vai trazer isso à tona. Ele que vai colocar para fora, ele vai usar os meios legais e possíveis para que a mensagem de Deus seja perpetuada para as nações futuras. Tanto é, e é tão importante o fato dele escrever, irmãos, que chegou a nós. Hoje eu posso ler esse texto. Essa indagação de Abacuque pode ser a minha. E agora eu estou sendo confrontado pela palavra do nosso Deus, para que todo aquele que passa apressado possa ler. Ou seja, é algo que tem que ser colocado para que todas as pessoas possam ver. Outra coisa interessante, ele diz, olha bem o texto, olha o texto como ele é poderoso. Verso 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Por que você tem que escrever, irmãos? Para que ninguém esquecesse. Isso aqui foi escrito, o que ocorre com Abacuque é mais ou menos no ano 600. Só em 586 que o exército babilônico vai invadir, junto com Nabucodonosor, a Israel e tomar Judá. Ou seja, quantos anos passaram? Entre 15 e 20 anos. Tinha que estar escrito, tinha que estar preparado, tinha que estar selado, o povo tinha que saber que Deus disse. E esse era o trabalho do profeta. Aqui, irmãos, a ideia é, olha, a visão ainda está para cumprir-se no meu tempo, não no tempo que você acha que tem que ser cumprido. Agora imagine ele em cima da torre olhando 15 anos. Né? A ideia é essa, ele está ali, está dizendo, quando vai acontecer? Eu não sei, mas Deus disse que vai. E ele tem que esperar. Irmãos, a gente vê alguma coisa para nós, ou oramos, ou desejamos algo para a nossa vida, e a gente quer que Deus faça assim, ó, imediato. Para bom ou para ruim. Quando é ruim, a gente quer que aconteça logo, que passe logo, que acabe logo o sofrimento. E quando é bom, a gente quer que também chegue logo, que venha logo, porque eu quero que aconteça. Eu não tenho um coração confiante que Deus vai agir no seu tempo. E o tempo de Deus é perfeito. Eu preciso entender isso. O tempo, a gente vai ver isso mais para frente, não é segundo a minha vontade, mas segundo os planos eternos, segundo a vontade soberana de Deus. Ele está dizendo, olha, mas se apressa para o fim e não falhará. Ou seja, vai acontecer. E o que é interessante, não vai tardar. Eu lembro que, se você ler a epístola de Pedro, você vai ver que alguns irmãos já estavam falando que Jesus estava demorando. E tinham passado 30 anos, 20 e poucos anos. Eu fico pensando, 2000 anos depois, há quem diga que Jesus está demorando. Agora, será que Deus tarda? Será que Deus não tem controle da história? Será que as coisas acontecem à revelia do nosso Deus? Às vezes a gente se pergunta, quando é que vai ocorrer o julgamento dos ímpios? Tem demorado? Quando é que vai ocorrer o julgamento dos corruptos, daqueles que vivem injustamente? Deus tem demorado. Irmãos, o que eu quero que vocês entendam é que Deus está dizendo, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eu falei, Deus está doido? Se tardar, não tardará? O que é que Deus está querendo dizer aqui, irmãos? É que se tardar para você, se você achar que está demorando, não está tardando, porque o tempo não é o seu. É Deus que vai dizer exatamente o que vai acontecer a Israel, e o tempo do cumprimento é segundo a vontade desse Deus e não segundo o coração do profeta. Ou seja, Deus nunca chega atrasado. Deus, para que vocês tenham ideia, Deus preparou todo o mundo da época para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Segundo o apóstolo Paulo, ele vai chegar na plenitude dos tempos, no tempo perfeito, no tempo que Deus estabeleceu. Jesus vai chegar no momento em que Israel, ali a região de Jerusalém, da Galileia, era uma região que tinha gente de todos os povos da terra. Era um momento em que havia paz romana, era um momento em que havia estradas, era um momento em que as pessoas podiam sair de um lugar para o outro, era um momento em que alguém que estava em Jerusalém podia estar depois em Roma ou qualquer lugar do mundo. Jesus veio no momento preciso e perfeito. Se um homem, um historiador, fosse estabelecer o momento de Jesus vir, aquele era o momento. Era o momento da paz romana. Era o momento que o mundo inteiro sabia o grego. Ou seja, a palavra se
espalha na velocidade muito grande. Deus é perfeito. Muita gente achou que Deus estava demorando, mas Deus chegou no momento oportuno, no momento perfeito, no momento correto, no momento em que Deus deseja fazer a sua história. Agora observe o texto. Deus vai dizer o seguinte: faz tudo isso, e Ele vai trazer um incentivo ao coração do justo. O que é que não vai tardar, irmãos? O castigo de Israel. O que é que não vai tardar? A vinda deste povo contra o Senhor. Mas também não vai tardar o julgamento que Deus vai dar a este povo a partir do verso 6. As duas coisas vão se cumprir segundo a vontade do Pai. Olha só, primeiro eu quero trabalhar com o justo, porque eu vou trabalhar mais para frente no capítulo 3 com a questão de o justo viverá pela fé. Hoje eu quero falar apenas o seguinte: diferente dos ímpios, o justo vive pelaquilo que ele crê em Deus, pela fé, não pelaquilo que ele está vendo, né? O final do justo é a vida e não a morte, diferente dos ímpios que perecerão. Da mesma forma que Israel vai ser atacado, mas ele vai ser atacado, mas Deus prometeu que o salvaria, que eles são nação que pertence a Deus. Ainda que eles morram, disse Jesus, eles vão viver porque eles creem no Messias. Jesus disse: aquele que crê no meu nome, ainda que morra, viverá. Observem que é diferente dos ímpios. Os ímpios, ainda que eles prosperem, ainda que tudo dê certo para os ímpios nessa vida, a morte deles é eterna. A linguagem aqui do justo viverá pela fé é o resumo da lei. É acreditar que se eu cumpro a lei e a vontade de Deus, eu sou abençoado. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu aguardo no meu Deus e afirmo a certeza de que Deus vai agir na minha vida. É a esperança, quando ele diz: Deus, tu és eterno, nós não morreremos. Uma linguagem de que Deus é aquele que age dentro do povo. Eu falei isso no capítulo 1. Aqui, irmãos, é que o justo, ele confia na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Eu posso confiar, ainda que tudo esteja errado ali, segundo o meu entendimento, ainda que eu esteja perecendo, ainda que eu esteja indo para a morte, eu tenho a certeza que Deus é aquele que triunfa sobre todas essas coisas. É Jó, no capítulo 19, tendo perdido os filhos, tudo, perdido a sua saúde, perdido todos os seus bens, ele parar e dizer: olha, o meu Redentor vive, e eu ainda o verei com os meus próprios olhos. O que é isso senão esperança? Ele olhar e dizer: tudo aqui está ruim, eu estou para morrer, eu estou enfermo até os ossos, mas eu tenho esperança. Aquele que vai me render, aquele que vai me tirar disso, aquele que vai me salvar, eu ainda o verei com meus próprios olhos. Isso é que é viver pela fé, né? Aqui é a ideia, irmãos, do justo sendo justificado por Deus. O justo, ele não justifica a si mesmo. Nós não temos esse poder para fazer isso. Israel estava em erro, mas é Deus que vai tornar Israel justo. É o poder de Deus no Cristo, no seu Filho, enviado ao mundo para morrer no lugar de Israel. Precisamos entender que não só Israel, mas todos nós nos tornamos nova criatura pela justificação de Cristo Jesus. É quando Deus imputa a justiça de Cristo sobre nós e o pecado é perdoado. Ainda que haja disciplina, como vai ocorrer em Israel. A linguagem aqui é que a justificação liberta a todos aqueles que creem em Deus e na fé de Abraão e na fé em Cristo, igualmente e de modo perfeito na presente vida. Também nos preserva da ira vindoura de Deus, ou seja, jamais Israel cairá em condenação eterna. Vai pagar ali em vida, mas não eternamente. O reverendo Camargo falou domingo algo interessante que Moody diz. Aquele que crê em Deus, né, aquele que nasce somente uma vez, morre duas. Morre fisicamente e morre eternamente. Mas aquele que nasce duas vezes, morrerá uma única vez.
Ele nasce da carne, nasce do Espírito, mas morre uma única vez na carne, para viver eternamente na presença de Deus. É essa a linguagem de que o justo vive pela fé. É essa a linguagem de que o justo ele é justificado por Deus. O passado fica para trás. Não importa mais o que vivemos antes, o que Israel fez. Eles estão sendo castigados, mas de acordo com o arrependimento deles diante do Senhor, e é o que a gente vai ver no cativeiro babilônico, né? Eles vão se arrepender do seu pecado, eles vão se arrepender de terem ido contra Deus, de praticado abominação e terem pecado contra o Senhor, eles se arrependem e Deus traz Israel de volta. Então a linguagem é sempre de um Deus que ama, que justifica os seus filhos. Mesmo se eles forem infiéis, Deus os ama e há de justificar aqueles que creem na sua palavra. O que precisamos agora, irmãos, é entender que Deus está trazendo sobre Israel aquilo que ele prometeu que daria se Israel fosse infiel. Tá bom? Isso eu vou trabalhar um pouco mais no capítulo 3. Eu quero olhar para os ímpios, irmãos, que é o tema desse texto de hoje. Eu quero olhar para esse que Deus está usando para atacar Israel. O ímpio, irmão, segundo o texto aqui, ele é o soberbo. Ele diz assim, eis o soberbo, verso 4, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O soberbo é aquele que confia no seu próprio poder. Veja comigo o capítulo 1, verso 11, que eu li para vocês. Eles passam como o vento e seguem, fazem-se culpados esses cujo o poder é seu Deus. Quando você é soberbo, você acha que o poder que você tem, ele emana de você mesmo. Veja o verso 16. Por isso oferecem sacrifícios à sua rede e queimam incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. A linguagem aqui, irmãos, é que o ímpio, ele confia em si mesmo, na sua própria força e no seu próprio poder. Ele é arrogante porque ele crê que tudo que vem para a sua vida vem dele mesmo. E ele não glorifica o Deus Criador. Ele glorifica a si, o seu poder, ou as formas que ele obteve aquelas coisas. Mas ele não dá glória ao Criador. Eles são gananciosos, olha o texto comigo. Assim como um vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como um sepulcro, e como a morte que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. A linguagem aqui, irmãos, é que eles eram insaciáveis. Lembra que eu falei sobre a riqueza e que quem ama a riqueza é ímpio? Eu falei isso no capítulo 1, quem não assistiu, assista, por favor. A linguagem aqui é que eles estão insaciáveis como a morte. Eles gostam de matar, pilhar, conquistar, dominar, enriquecer. Nunca vão se fartar. Quanto mais eles pilham, quanto mais povos eles conquistam, mais prazer, mais força eles têm. Quando é que o sepulcro e a morte vão se fartar, irmãos? Nunca. Só quando Cristo voltar. É o único momento que eles se fartam. Ou seja, aqui mostra a arrogância e o desejo deles. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz algo maravilhoso quanto ao sucesso. Ele diz assim, o sucesso é inebriador como o vinho. Nós achamos, quando fazemos sucesso, quando as coisas estão dando certo, quando tudo está bem, isso sobe ao nosso coração e achamos que isso tudo vem de nós mesmos. Irmãos, eles ajuntavam as nações. Eles tomavam tudo daquelas nações. Será que Deus não vai agir no futuro contra tudo isso que eles estão fazendo? Outra coisa que ocorre é, o ímpio, ele não acredita que o mérito é de Deus, que a honra é de Deus. Ele acredita que quem está fazendo aquilo são eles mesmos, são porque eles são bons, são porque, nós vamos ver isso mais para frente, nas palavras de Nabucodonosor. Como eles se acham poderosos. Eles eram a nação mais poderosa dessa época, irmãos. É como se você estivesse olhando para os Estados Unidos hoje. Eles eram extremamente poderosos. Eles tomaram tudo dos assírios. Eles saíram pilhando e tomando todos os povos, aquela Europa inteira, parte da Ásia, tudo. Era um mundo só, nas mãos do Império Babilônico.
A diferença básica que eu quero que vocês guardem no coração de vocês entre o justo e o ímpio é que o soberbo ele confia em si mesmo e não no justo Deus. Enquanto o soberbo confia em si mesmo, o justo confia no Senhor. Enquanto o ímpio confia na sua própria força, o justo tem fé em Deus, que ele vai conseguir, não segundo a sua força, mas segundo a vontade do Pai. O ímpio está destinado à morte, e o justo será liberto da morte pela fé. Essas são as 3 diferenças básicas que nós temos que guardar no nosso coração. Confiamos em Deus, na força de Deus, e que Ele nos livrará da morte. Esse é o caminho que Abacuque está nos mostrando nesse texto. Agora, em primeiro lugar, se Deus vai dar essa visão, se Deus vai mostrar como Abacuque deve se colocar diante dele com a fé confiante, mostrando o que vai ocorrer, em segundo lugar, Deus vai dar uma resposta a este povo. Ele vai julgar poderosamente os caldeus. A partir do verso 6, nós vamos ver que os caldeus, eles vão ser completamente exterminados pelo Senhor, mesmo sendo instrumentos de Deus. Deus iria humilhar os caldeus em seu orgulho. Deus iria infligir-lhes terrível punição, confirmada dentro da história. O que Deus fez com a Babilônia, irmãos, mostra que Deus é Senhor sobre a terra, de fato, e eu vou mostrar isso para vocês hoje. Então ele começa o julgamento desses irmãos, deste povo ímpio, que vai atacar Israel. E ele vai trazer 5 ais, irmãos. O primeiro é o seguinte: ai do orgulhoso possuído pelo desejo de conquistar e de pilhar. Os versos de 5 a 8 mostram isso. Deixa eu ler do 6 em diante. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? E dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando eles vão fazer isso, Deus? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Irmãos, o que ele está querendo dizer aqui, e que nós precisamos entender, é aquele que estava acumulando, pilhando e tomando das outras nações. Quando eles tomam a Israel, eles pegam todos os utensílios de ouro do templo e levam para a Babilônia. Aquilo é usado para fazer farra, para bebida, para tudo que você possa imaginar. Eles construíram, falam-se dos jardins da Babilônia, falam das cidades da Babilônia, falam da beleza da Babilônia, mas tudo isso foi construído como? Roubando, matando, destruindo outros povos. Então Deus está dizendo: olha, vocês acham que vocês estão acumulando riqueza e que nada vai acontecer contra vocês? E eu já quero fazer uma aplicação direta aqui. A gente olha e diz assim: olha, tem político que está roubando, acumulando, fazendo, acontecendo, enquanto o povo está passando necessidade. Tem gente comprando casa aqui no Lago Sul, Ponta de Picolé, né, na beirinha, dentro da água a casa quase, por milhões de reais. Esses políticos estão muito ricos. Será que Deus não vai fazer nada? Será que Deus não vai vir contra eles? Ai daquele que acumula o que não é seu. Irmãos, Deus vai trazer castigo contra os que roubam e pilham. Pode ter certeza disso. Deus não vai deixar impune as coisas que esses homens têm feito, assim como ele não deixou impune a nação dos caldeus. Olha o texto, verso 8. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti. Deus está dizendo, da mesma forma que vocês fizeram, vai ser feito com vocês, caldeus. A ideia da semeadura. Estão plantando maldade, vão colher maldade. Estão plantando ventania, vão colher tempestade. A ideia de que aquilo que eles estão fazendo ao próximo, Deus vai permitir que seja feito contra eles. Por quê? Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Observem, o desejo daquele povo era matar. Eles amavam isso, eles amavam a guerra. Então Deus vai vir com juízo contra o orgulhoso que acumula bens que não são seus. Segundo, ai daquele que usa seus esforços para construir um império através de ganho fraudulento e corrupto. Olha o verso 9. Ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Isso aqui é interessantíssimo, irmãos. A ideia é o seguinte: tudo que eu estou juntando na minha casa não é meu. Eu roubei de alguém.
Eu tomei de alguém. Foi tomado de alguém. Sobretudo, eles tomaram muito de Israel. E a ideia é que, como a águia faz a sua casa no alto da montanha, como a águia vai para o lugar mais alto da montanha para proteger o seu ninho, ele está dizendo, olha, vocês acham que vocês vão colocar sua casa lá no alto e que eu não vou alcançar vocês? É isso que você está achando? Que o mal não vai chegar até vocês? Pois vai chegar. É a ideia que esses homens pilham, roubam hoje, e pegam suas casas e constroem muros altíssimos, maravilhosos. Põem 4 seguranças de noite, 4 seguranças de dia. Eles vivem escoltados, têm carro blindado, eles fazem tudo para dizer o mal não me alcança. Contudo, ainda que o mal não alcance nessa vida, irmãos, há um outro julgamento. E eu preciso lembrar disso, vocês vão ver isso no final. Eu estou conduzindo a gente para isso. Deus disse que eles vão pagar por ajuntar em sua casa bens mal adquiridos, e eles vão pagar. Eles querem se livrar das garras daquele que é mau, eles também querem se livrar do mal que Deus pode fazer contra eles. A linguagem é, estamos livres de todo e qualquer julgamento. Veja o verso de número 10. Vergonha maquinar-se para a tua casa. Ou seja, tudo aquilo que eles têm feito contra os povos vai se chegar a eles. Destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Irmãos, quando nós pecamos, e aqui mostra que eles são pecadores, nós primeiro pecamos contra Deus e depois contra nós mesmos. A linguagem é que eles estão ofendendo a pessoa de Deus e ofendendo a eles mesmos. A linguagem é que eles estão colocando a alma deles diante do Senhor como pecadores. Olha o verso de número 11. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Você sabe o que está sendo dito aqui, irmãos? Ou seja, aquilo que você colocou na parede da sua casa, ou aquilo que está ali mostrando a beleza, as madeiras que você roubou e colocou na sua casa, isso vai clamar contra você. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz uma coisa interessante, que a maioria dos teólogos vão falar. Vão dizer, isso será uma prova contra você no juízo. Ou seja, aquilo que você roubou e que você colocou na sua casa, aquilo que você corrompeu, aquilo que você tomou de outros povos, está ali gritando contra você. E no juízo, isso será usado contra você. Terceiro ai. Ai daqueles que constroem cidades com derramamento de sangue. Verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Como é que eles edificaram a cidade da Babilônia, irmãos? Matando gente. Não só matando. Eles matavam, pilhavam, roubavam as cidades, mas eles levavam uma quantidade enorme de cativos para trabalhar na Babilônia, como escravos, de uma forma iníqua. Algo que Deus abomina. Então a linguagem é sempre, tudo aquilo que vocês estão plantando, vocês vão colher. Não vem o Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Ou seja, tudo que vocês estão fazendo, será que Deus não sabe? Será que Deus não vê? Será que não é da mão de Deus que vem o trabalho e tudo que vocês estão fazendo? Olha só, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A linguagem é, o conhecimento de Deus vai se espalhar sobre a terra. A vontade do Senhor, todos vão saber. E a glória de Deus vai cobrir tudo de tal forma que vocês serão engolidos. Como a água cobre o mar, a glória de Deus cobre todas as coisas. E é essa glória de Deus que eles estão tentando se esconder. Será que alguém pode se esconder da glória de Deus? Deus se glorifica, irmãos, no juízo. Deus é glorificado quando os ímpios forem destruídos. Deus está glorificando o nome dele, porque ele disse que destruiria todo aquele que vivesse contra a sua palavra. A glória de Deus vai inundar tudo e destruir. A glória de Deus vai nos elevar diante do Senhor e destruir todos aqueles que são ímpios e lutam contra o Senhor. Quarto ai. Ai daqueles que tratam com crueldade os conquistados. E eu falei o que é que eles faziam, né? Olha só. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida forte o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Aqui, irmãos, ele está falando de estupro.
Aqui ele está falando de bebida que era dada para algumas mulheres para que elas fossem usadas. Isso fala muito ao dia de hoje, né? Aquele espertinho que sai com a menina e começa a dar bebida para ela, né? O ímpio, e depois utiliza da moça. Deus é o vingador, irmãos. Você acha que isso vai ficar impune? Você acha que qualquer estupro que tenha ocorrido por causa dessa forma, Deus não vai julgar? Ainda que ele escape da mão da justiça aqui na terra, irmãos, da presença de Deus, ele não vai escapar. Deus há de punir todos esses que agem dessa forma. Olha só, verso 16. Será farto de opróbrio em vez de honra. Vocês vão ser destruídos em vez de serem honrados. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão, ou seja, mostre que vocês não pertencem mesmo ao Deus de Israel, né? Ou seja, bêbado, fique nu e mostre que você não pertence ao nosso povo. Vocês não pertencem a nós, vocês são incircuncisos. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. Observe que Deus está fazendo um juramento aqui, irmãos. Eu vou destruir vocês. Vai chegar o dia que vocês vão tomar o cálice da minha ira. Continua Deus. E a ignomínia cairá sobre a sua glória. Ou seja, vocês vão ser lançados no vitupério, na vergonha, toda a glória que a Babilônia tem, todo o poder que a Babilônia tem nessa época, toda a sua força, todo o seu poderio, né? A largura dos seus muros, que dava para passar 2 carruagens aparelhadas, era imensa a Babilônia. Deus vai dizer, a sua glória toda há de perecer. Último ai. Ai daqueles que se entregam à idolatria. Ele vai mostrar o seguinte, verso 17, ele fala, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, tudo que você fez vai vir sobre você. A destruição que fizeste dos animais, por causa do sangue dos homens, a violência contra a terra, contra as cidades e contra os seus moradores, tudo voltará para você. Então ele diz, qual é o proveito, irmão, do ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? É algo feito pela mão de vocês, é algo que vocês mesmos fizeram. E a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda. Irmãos, como é que uma pessoa que professa a Cristo, lê um texto desse e ainda tem coragem de pendurar um santo dentro de casa? Ai daquele que diz à madeira, acorda, fala comigo. Olha o texto. E a pedra muda, que não fala, desperta, acorda, pedra. Pode o ídolo ensinar? O que é que um ídolo ensina, irmãos? Quem ensina é Deus, quem traz a linguagem para que nós vivamos é Deus. A palavra quem nos deu foi o Senhor, porque Ele criou todas as coisas por intermédio da palavra. E a palavra que o homem tem é porque ele é imagem e semelhança de Cristo. Só nós temos essa linguagem, ninguém mais. Então ele diz, a pedra pode ensinar, a madeira pode ensinar, eis que está coberta de ouro, de prata, mas no seu interior não há fôlego algum, não há vida. Tem boca e não fala, olhos e não vê, ouvidos e não escutam, mão e não apalpa, o Salmo 115. Ou seja, Deus é o Senhor glorioso, Ele é o que criou os céus e a terra. É por isso que ele vai dizer, o Senhor, porém. Deus é diferente desses ídolos, Deus ele faz as coisas acontecer, Deus é o Deus glorioso, Ele está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Os que adoram ídolos imundos e surdos não conhecem ao Deus Criador dos céus e da terra. Enquanto o Senhor está no seu santo templo, irmãos, toda a terra deve estar em silêncio. Para que vocês entendam como essa profecia se cumpriu, eu quero concluir dizendo o seguinte. O que é que Deus fez, irmãos? Primeiro, ele vai cumprir a primeira profecia do capítulo 1, dito a Abacuque. Em 586, Deus usa Nabucodonosor para disciplinar Judá. A visão de Abacuque se cumpre. Deus leva Judá cativo para o cativeiro babilônico. A Babilônia era o império mais poderoso da época. Eles tinham destruído os assírios e assumido o poder. Olha a soberba, irmãos, do povo da Babilônia. Daniel, capítulo 4, a partir do verso 8, diz assim, Nabucodonosor,
quando passeava no seu palácio real da Babilônia, disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Olha que coisa linda. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é todo-poderoso. Então, logo depois do livro de Daniel, Deus vai dizer a ele que o reino seria passado dele. Olha a profecia de Isaías contra a Babilônia, no capítulo 13, a partir do verso 19. Ele diz: e Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra. Quando Deus as transtornou, nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Da mesma forma que Deus disse: olha, vocês pilharam, vocês vão ser pilhados. Você sabe o que aconteceu? Deus vai levantar o império Medo-Persa, irmãos, e vai destruir a cidade da Babilônia, completamente, em 539 a.C. O rei Ciro, ele desvia o rio da Babilônia, que vai em direção à Babilônia, e vai por cima do leito do rio, invade a cidade, e no meio de uma festa, quando todos estavam bebendo e vivendo aquele momento, Ciro invade e toma toda a Babilônia. Ou seja, os soberbos babilônios realmente foram destruídos. E o que nós precisamos entender? Os judeus existem até hoje. Todos os impérios foram destruídos um a um. Os impérios que conquistaram os judeus foram destruídos um a um, e os judeus continuam até hoje. E nós que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo continuamos até hoje. A linguagem aqui é que a Babilônia, sendo poderosa, foi destruída pela mão de Deus. A profecia de Daniel, irmãos, que nós acabamos de ler, ela vai ocorrer 42 anos depois da morte de Nabucodonosor. Aí você para e pensa: Deus atrasou, né? O cara morreu. É porque essa é a ignorância humana, né? Porque a gente acha que tem que ocorrer em vida. O que tem para Nabucodonosor é lago de fogo e enxofre, morte eterna. E o que tem para a Babilônia é a mão de Deus destruindo a Babilônia. Ele morre em 563 a.C. A Babilônia foi destruída em 539, 42 anos depois. Olha que história interessante. Num total, aproximadamente de 61 anos para Deus realizar a profecia de Abacuque, mais ou menos no ano 600. E Deus então vai profetizar através de Abacuque e vai destruir o império babilônico. Fato é, irmãos, que os soberbos da Babilônia foram destruídos. Para nós pode ter atrasado, mas para Deus não. Aquele era o tempo da destruição. Aquele era o tempo do cumprimento da promessa. O que nós precisamos é, como Abacuque, confiar que Deus vai agir. Confiar que Deus vai fazer segundo a sua vontade. A resposta à segunda pergunta de Abacuque parece ser a seguinte: Deus pode usar uma nação ímpia como a Babilônia para punir a maldade de Judá, mas ainda assim, Deus não vai deixar a maldade da Babilônia impune. Ele vai cumprir a sua vontade. Então você pode pensar o seguinte: alguém morreu, regaladamente, roubou, fez e aconteceu. Irmãos, a justiça de Deus tem um tempo certo. Alguns vão cumprir aqui na terra, outros na eternidade. O justo viverá pela sua fé em Deus e os ímpios serão exterminados. Essa é a linguagem do texto. Eu quero trazer aqui, por final, um lembrete aos justos. O verso 20 diz: o Senhor está no seu santo templo, ou seja, Ele está no controle. Ele pulverizou a nação da Babilônia. Ela foi passada por cima pelos medo-persas, mostrando que tudo aquilo que eles fizeram, receberam de volta. Tudo que nós precisamos fazer agora, diferente de Abacuque, que tanto falou, que tanto disse, Deus está no seu santo templo, meu amigo. Deus é o que sustenta todas as coisas. Ele é soberano. Cale-se diante dele toda a terra. Fique em silêncio.
E a gente fica cheio de indagação, cheio de pergunta. Deus, por que isso? 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 A Bíblia diz assim, cala-te e vede que eu sou Deus. Por isso precisamos de uma fé confiante, de que Ele há de fazer o melhor para nós. Israel foi para o cativeiro, foi tratado, voltou, e Deus trouxe o povo de volta, restabeleceu o templo lá em Ageu, e vai reconstruindo toda a história. Ou seja, Deus não tarda, porque Ele é perfeito. Tudo ocorre no seu tempo determinado. Meu amigo, se você está sofrendo diante do Senhor e não sabe por quê, se você está esperando que algo aconteça na sua vida, tenha uma certeza, Deus não atrasa. O que você tem que fazer é confiar no Senhor e entender que Ele é Deus e vai fazer tudo no tempo oportuno. Outra coisa, não haverá impunidade, irmãos, que não vai ser julgada pelo Deus Todo-Poderoso. Vai chegar o tempo, irmãos, em que todos os homens da terra que têm feito as suas bobagens, estes aí que desviaram dinheiro do país e que foi descoberto até dentro de igreja, em conta de igreja. Irmãos, esse povo todo vai pagar. Eu não tenho dúvida. Muito crente que está enriquecendo ilicitamente, muito crente que é dono das suas empresas e tem roubado seus funcionários. Gente, tudo isso vai ser pago. Lembre-se disso. O texto diz, aquele que está trazendo maldição para a sua casa. Eu já vi um presbítero, que é advogado, conversar com outro presbítero para demitir todos os funcionários e readmitir de novo. Porque aquilo faria com que ele ganhasse dinheiro, ou seja, no final lá das contas. Ele demitiu todo mundo fez acordo, perdeu o seu dinheiro, seus tempos, readmitiu todo mundo de uma outra forma. Gente, você acha que Deus não está vendo isso? Ai daquele que defrauda o salário do jornaleiro. Você sabe o que é jornaleiro? Jornaleiro não é que leva jornal, não, é a jornada diária. Ai daquele que vai contra a jornada diária. Lembre-se disso. Se você teme a Deus, se Deus cumpriu sobre a Babilônia, se Deus cumpriu sobre Israel, não vai cumprir sobre você, você é tão bom assim? Modifique seu coração. Sabe que o justo vive pela fé, mas a fé em Deus de tal forma que modifica o seu viver. Para viver segundo Deus e a vontade de Deus e não segundo a nossa própria vontade. Martin Lloyd Jones diz o seguinte, se desejamos paz em nosso interior, apesar do que esteja acontecendo no mundo e ao nosso redor, a única maneira de obtê-la é entender a filosofia bíblica da história. Como Deus trata a história, que explica o que está acontecendo no mundo secular e a sua ligação com a igreja de Deus. Nada está desligado do que acontece com a igreja de Deus. Olha só, para a gente fechar. Muitas previsões da Bíblia, muitas promessas, muita profecia da Bíblia ainda não se cumpriu até o dia de hoje. Por exemplo, da destruição dos reinos da Europa, que está em Daniel 2. Ocorreu a destruição do Império Babilônico em 539. Esse Império Medo-Persa, que vai e destrói o Império Babilônico, é destruído em 331 pelo Império Grego. O Império Grego é destruído em 168 pelo Império Romano. Em 476 depois de Cristo, o Império Romano é destruído. E agora nós temos os reinos divididos da Europa. Nós temos a Inglaterra, França, a Espanha, Portugal e toda aquela região da Europa. E segundo a Escritura, segundo o livro de Daniel, todos esses reinos serão destruídos. E que vai ser colocado um único reino sobre a terra. E que vai durar para sempre, Daniel 2,44. Isso vai acontecer. Quando isso vai ocorrer, irmãos? Não sei. Vários teólogos estão dizendo que a saída do Reino Unido, do que está ocorrendo da União Europeia, é parte dessa profecia, deixando o mundo para ser destruído. Há vários teólogos que já estão falando várias coisas aí. Eu não quero falar sobre isso diretamente porque eu entendo que eu, como Abacuque, eu estou em silêncio. E eu quero ver Deus cumprir dentro da história o seu reino. Estabelecendo o seu reino eterno, destruindo todos esses reinos da Europa, como está escrito em Daniel 2. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, irmãos. Tudo que aquele povo caldeu fez, eles pagaram. Israel, que confiou,
que viveu pela fé, hoje, goza na presença do Senhor na eternidade. Ainda que tenham sido mortos pelas mãos dos caldeus. A linguagem para nós hoje é: ainda que o mundo me mate, ainda que tudo o que ocorra no mundo seja difícil para mim entender, uma coisa eu sei: eu estou na mão do Senhor Jesus Cristo. E Ele disse que ninguém pode arrebatar da mão dele. Jesus disse que nós não temos que temer quem pode matar o corpo, mas nós temos que temer aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Quem é que pode lançar o corpo e a alma no inferno, irmãos? Somente Deus. E é a Ele que eu temo, porque eu sei que o mal que ocorre sobre a terra está embaixo do domínio de Deus. O que eu quero é estar vivendo na presença dEle, para que no dia que, se o mal me encontrar, se essa for a vontade de Deus, eu morra em paz com o meu Senhor, entendendo que Ele é Deus glorioso e eu sou criatura. Ele é o Deus ofendido e eu sou aquele que se submete a Ele, dizendo: Tu és o meu Senhor, o meu Deus, seja feita a sua vontade. Se eu morrer martirizado como os 12 que morreram, né? Como os apóstolos, muitos mártires da igreja, todos eles receberam mal sobre eles. Há quem perguntasse: Deus, onde o Senhor estava no dia que esses homens foram mortos? Deus estava no mesmo lugar quando o filho dele foi morto na cruz. Ele está no templo, Ele está no céu, Ele é Deus Todo-Poderoso. E por isso mesmo que o filho dele morre na cruz, para que eu e você pudéssemos viver eternamente. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Pai, aplica, Senhor, apesar de mim, nos corações dos Teus filhos essa palavra tão dura, Senhor, e tão difícil. O Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e nos faz temer o Senhor. Nos leva, Senhor, para a Tua justiça. Nos faz ver a fé maravilhosa do profeta Abacuque, que entendeu que, ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo não seja conforme o que ele pensa, ele confia no Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. E o Senhor fez na história a Babilônia pagar, Senhor. Todos aqueles que se levantarem contra o Senhor e contra o Seu povo, Pai, hão de pagar no último dia, porque Tu és a nossa rocha, Tu és a pedra de tropeço, Tu és aquele que há, Senhor, de ser por nós no último dia. Porque no último dia, Senhor, os ímpios não se levantarão, Senhor, no dia do julgamento, mas os Seus justos estarão de pé na presença do Senhor, louvando o Seu nome. Nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.